Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o Jurilândio Aragão, ele é presidente da CISA, e o João Correia, ex-deputado estadual e federal e professor de economia da UFAC. Nosso tema é reforma tributária. O Jurilândio Aragão tem um documento, umas informações para dar. Por gentileza, Jurilândio. Deixa eu falar, existe um instituto no Brasil que chama-se Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Ele é hoje o agente público que mais acompanha essa questão de tributação. Estudo, tem pessoas capacitadas que trabalham diuturnamente nessa questão. E ele tem números, ele tem trabalhos, ele tem um monte de coisa. E aqui tem 6 que eu acho muito interessante e que eu acredito que é o início de qualquer conversa sobre a reforma tributária. Primeiro, isso aqui já foi até um pouco dito aqui pelo nosso companheiro. O Brasil é de longe o país que as empresas gastam mais tempo cumprindo obrigações com o fisco. São, em média, 2.600 horas anuais, ou seja, 108 dias, calculando o que o governo leva do seu negócio. Na Suíça, são 15 horas. Aqui perto, no Chile, são 316. A nossa, voltando, são 2.600. É 60 a quantidade de tributo existente, uma sopa de letrinha onde se destacam ICMS, CSLL, ISS, PIS, CONFIN, IR, IPI, IPTU, IPVA, aí tem os 59 e os 60. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, entre a programação da Constituinte, em outubro de 88, este dado é do ano passado, até o ano passado, foram editadas, veja o número, 290.932 normas, somente na área tributária. 30 por dia, nesses 24 anos. Se tudo fosse colocado em um livro, pesaria 7 toneladas. Isso em folha A4, aquele negócio todo. Aí ia ficar isso aí. Também calcula que o setor privado gasta 45 milhões de reais por ano com a manutenção de equipe e sistemas dedicados exclusivamente aos impostos. Toda empresa tem que ter um sisteminha lá, tem que ter alguém para cuidar dele, para fazer. A Petrobras, que paga 82 milhões de imposto por ano, tem 1.000 pessoas que se dedicam a atender o fisco. Na Ambev, são 40. Aqui, conta 10 na matriz na Bélgica. Só para ver a diferenciação. Ainda no quesito grandeza, no Brasil, este dado aqui ele é muito importante para que o brasileiro saiba a sua participação neste quesito pagamento de imposto. No Brasil, trabalha 5 meses por ano para pagar imposto, gerando um compromisso de 40,98. Como essa informação é do ano passado e ela é crescente a cada ano, de renda bruta do trabalhador para o fisco, federal, estadual e municipal. Isso dito significa que este ano, apenas em 30 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril e 30 de maio, 5 meses, você que lê este artigo começou a trabalhar para si mesmo. São 150 dias para os 3 fiscos. Você trabalhou. Então, a partir do dia 1º de abril, você começa a ganhar para você. No dia a dia, no ano passado, o dobro do período registrado na década de 60. Agora, essa conclusão, que é o 6º item, é muito importante para que todo mundo avalie e reflita o que tudo isso vai gerar, vai causar lá na frente. Porque é importante, essa é uma conclusão de um grande economista que faz um trabalho muito grande, o que é que acontece com essa carga tributária monstruosa, que hoje, ao ler, ao pesquisar para vir aqui, eu descobri, eu pensava até ontem, que era 37% do PIB. Hoje já são 39% do PIB, que o Brasil paga de imposto. É a maior carga tributária do mundo. Então, ele fala aqui, e é bom para a gente refletir, eu vou ler até pausadamente, de acordo com os estudos conduzidos pelo economista Paulo Rabelo de Castro, Agenda para o Brasil, o potencial de crescimento da economia brasileira é menor hoje, por ser maior e crescente sua carga tributária. Então, o crescimento é menor por causa da sua maior e crescente causa tributária. Observa-se ainda que neste movimento progressivo reduz ano a ano a parcela do lucro retido, principal fonte de formação da poupança empresarial. Em vez do empresário formar uma poupança, vamos chamar, montar uma filial, montar uma outra empresa, ele está pagando o imposto. Ele não tem como progredir a tanto de fazer, de constituir outra empresa. Permita-me aí. Pois não.
Já concluiu esse relatório? O crescimento da carga tributária tem freado a taxa de eficiência da economia de modo tão significativo nos últimos anos que poderemos afirmar, e isso é importante também, sem risco de erro, que o Brasil perde pelo menos um ano de PIB a cada década. Pois não? Tá. O seu relatório é fundamental e mostra bem a situação. Mostra a insensatez. A insensatez, a situação calamitosa do sistema tributário nacional. Mas aí, João, no início, você colocou uma expressão do IVA, o projeto do IVA que está tramitando no Senado Federal. Que tramita, viu, Narciso? Que é o imposto sobre o valor também adicionado ao agregado. Que melhora a qualidade, primeiro, melhora a qualidade da tributação e reduz realmente a carga tributária. Né? Ele concentra é um imposto único, praticamente, dos bens e serviços. De bens e serviços. Né? Que vai diminuir, ficar só nele, não. Mas sobre bens e serviços, reduz-se a um imposto. Qual é a tua opinião sobre o IVA? Olha, Osmi, o problema é o seguinte, desses 90 e tantos impostos aí, nós estamos falando de tributos e não de impostos. Sim. Correto? Correto. Aquilo que eu falei inicialmente. Quer dizer, o tributo é a matriz, o imposto se soma com a taxa e com a contribuição. Então, esse caldo todo é que dá os 90 e tantos aí. Certo. Tá certo? É isso. Bom, o que o Jurilândia levantou aí decisivo das 200 e quantas mil normas, é porque, na verdade, há uma legislação infraconstitucional. Então, a Receita Federal, qualquer burocratão pode fazer lá uma portaria e tal. Uma resolução. Quer dizer, esse é outro elemento que tem que ser eliminado. Eu acho que o IVA vai muito nessa direção, de racionalizar, de facilitar a cobrança, tá certo? Porque tem outras coisas que a gente tem que discutir, que tem muito a ver com a questão da discussão tributária. É o tal do sistema de partilha. União, Estado e municípios. Eu vou entrar depois. Tá certo? Isso é um elemento decisivo. A competição da economia brasileira, por exemplo, quando ele pegou aqui uma das nossas maiores empresas que nós temos, a tal da Ambev, né? Aqui são 40 necessários, na Bélgica, onde está a matriz, são 10, quer dizer, absorvendo a parte da principal associação. Quer dizer, isso me pareceu agora a questão da justiça do trabalho. O Brasil tem mais de 50 milhões de ações trabalhistas e o Japão tem 1.500 por ano. É assim, a nossa desproporção, a nossa necessidade de modernidade está grande. Também de uma legislação equivocada. Totalmente. Então, escute só. Então, a questão do IVA, eu acho que o IVA é como a eliminação da guerra fiscal. Eu acho que são elementos em que não há perda para ninguém, mas você ganha em termos de racionalização. Inclusive, o cidadão... Quando eu disse que a população não sabia, Osmi, é que eu duvido qual é o cidadão comum que sabe que nós temos 92 penduricalhos desses para lhe extrair o sangue, você está entendendo? Então, o IVA, eu acho que ele joga água no moinho da modernização. Mas, João, sabe? Eu acho que nós estamos numa situação, meu Jurilândia, que nós temos que partir para a racionalidade. E por que eu chamo a racionalidade, João? A situação do Brasil está tão ruim do ponto de vista tributário, educacional, influi em tudo. A infraestrutura, que para nós pensarmos em começar a melhorar, nós temos que ainda piorar um pouco. Não adianta. Essa frase é... Eu vou lhe explicar por quê. O arroz está apenas começando. Ninguém. Não é por acaso que o nome é chamado de imposto. É porque ele é imposto mesmo. É obrigado. É uma imposição. É o poder do Estado de... É o poder. Tá certo? Então, nós falamos, nós reclamamos e com absoluta, todos com razão, da carga tributária. Mas, João, é porque as nossas receitas, que são extremamente elevadas, porque se nós estamos pagando, eu tinha um número de 37%, o Jurilândia acaba de dizer que chegou a 39%. Redução do PIB.
Ainda que a Suécia esteja com 51, 52. Não, mas aí é outra Tá, questão. exato, mas a carga tributária deles é A superior. volta O que do que foi tirado Tá vem certo. com excelência. Tá certo? Essa. Isso. O fato de arrecadar 38% do PIB já tem que tirar, em definitivo, a condição de que o empresariado brasileiro não é sonegador. Porque isso aqui não é a previsão de arrecadar, É não. o que foi que efetivamente arrecadou. feito. Eu me lembro que o Antônio Hermílio de Moraes, um dos ícones do empresariado brasileiro, eu vi uma frase Com dele... toda razão, né, Narciso? Eu vi uma frase dele, um cara de primeira pra qualidade. mim, Júlio, é emblemática. Ele disse que se o empresariado brasileiro pagasse todos os impostos que lhes são cobrados, nenhuma empresa sobreviveria. Então só sobrevive aquelas que dão um jeitinho, Que se defendem. Então, Que aí, são capazes E hoje está de se cada defender. dia. Mas Você sabe como é que está mas, Juliano, peraí, você... Não sonegam, se defendem. Se defendem. Se no seu Boa Os americanos Noite... têm uma lei nesse sentido, Ô, João, sabia? se o Jurilano, no Boa Noite dele, gastou 5 minutos, ele tem que ficar calado um pouco agora. Não, mas sabe o que é? Ontem eu tive uma reunião de diretoria e um dos nossos grandes diretores, que é talvez o maior empresário que tem, ele disse uma coisa que eu não sabia, que foi feita agora, até neste ano. O ICMS está sendo cobrado no momento que a nota fiscal está saindo lá da empresa, ou no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Eles não estão mais esperando chegar aqui na Tucandeira, não. O ICMS está sendo cobrado na hora que a empresa emite. Nota fiscal o que está acontecendo? Nota fiscal O cara não eletrônica, recebeu. meu amigo. Deixa eu só concluir aqui. Por que é que eu disse, João, que nós temos que dar uma pioradazinha para nós podermos começar a pensar em melhorar? Essa montanha de receita que o governo está arrecadando, aí para mim vem a fase mais cruel da desorganização deste país. 28% está comprometida com o encargo da dívida, 28%. 23% está comprometida com a Previdência Social, então mais de 50%. Mas essa Previdência Social, a gente tem que pôr uma aspa nela do caramba, hein? Aí vem 12% para transferência de estados e municípios, que aí os estados e municípios querem que suba para 25%, porque o Pacto Federativo é cruel realmente com os estados e municípios. 5,5% com a saúde, que Vinculado. quer aumentar para 10%. Educação. 5% com a educação, que já existe uma lei aprovada para chegar a 10%. Então, quando isso acabar, aí não sobra mais nenhum tostão para transporte, para ciência, para tecnologia, para inovação, para infraestrutura. Então, quer dizer, é por isso que eu digo, ou nós começamos a mexer aonde estão sendo gastas as nossas receitas, ou então nós nunca chegaremos a fazer uma Os verdade. nossos netos é que vão pagar a conta. Eu posso fazer uma observação? Pois não. Eu acho, Narciso, que o debate sobre a tributação, sobre a reforma tributária, ele é um debate que está sendo negligenciado há muito tempo já. Já passou da hora, já retornou. Porque é o seguinte, quando a fome, tem um ditado que diz o seguinte, quando a fome bate na porta, o amor sai pela janela, né? Aí pula. Tá certo? Então o que acontece? Essa visibilidade do escorchado do empresário, ele se dá mais em momento em que a economia está paralisada ou vai entrar em recessão. Esse ano é difícil nós escaparmos de uma recessão. Então essa visibilidade torna-se muito mais ampla, muito maior. E vai tornar-se maior quando essa coisa da recessão bater no mercado de trabalho. Que infelizmente vai ter que bater. Não, Mas ontem o IBGE já vai- mudou já- o cálculo já mudou do o PIB. cálculo, exatamente. Já vem uma coisa aí para... necessariamente, né, João? Vai bater no mercado de trabalho. O que, é que vai acontecer? Aí o povo vai para a rua sem saber muito por quê, porque perdeu o emprego, porque perdeu a esperança, porque perdeu a expectativa, uma série de elementos. Então veja só, esse debate sobre a reforma tributária é o tipo do debate que deveria ser colocado nas escolas, nas associações de pais e moradores, em todos os institutos, e nas câmaras estaduais, nas câmaras federais, nas câmaras municipais, tudo e tal, porque isso é fundamental, esse é um elemento que vai nos impedir, porque enquanto estava indo tudo bem, Narciso, todo mundo, vamos gastar, porque a nossa crise, ela é muito pouco internacional, ela é feita
por digamos assim, um arrojo de gastança da presidente Dilma, estourado, que não foi, inclusive, do presidente Lula. Ele teve uma responsabilidade. Mas o veto estava a favor, ali o veto estava a favor. Tudo sobrava a favor. Quer dizer, o Lula teve uma certa responsabilidade fiscal que ela não teve. Então, isso tudo está sendo colocado no seguinte: nós vamos passar, a única chance que nós temos, por isso que ela tirou a economia da mão de um gastador, de um distributivista, de um marxista, e colocou na mão de um cara do mercado, que sabe que para recuperar credibilidade, para recuperar confiança na economia, para recuperar investimento, você tem que arrumar a sua casa. Você só pode gastar o máximo do que você recebe, você não pode gastar mais do que você recebe. Então, esses elementos, é um momento muito importante do povo brasileiro saber por que nós estamos nessa crise. E eu acho que a questão tributária, Narciso, eu sei que você vai... Está aqui o debate. Dívida pública, 26%. Ela deu um salto. Por quê? Porque o superávit primário, que era para ser... Não foi, exatamente. Então, ela foi criada por, digamos assim, como você dizia, por atropelos na relação da economia, por pichotada na economia, tá certo? Agora nós temos um profissional, mas eu acho que ela não vai bancar o corte das despesas do Estado brasileiro. E, aliás, vou dizer mais uma coisa, eu não sei como é que isso se coloca aqui no Acre, por exemplo. Porque essa gastança mais geral do Estado não foi só no governo federal, não. Foi também nos governos estaduais, foi nos governos municipais, foi nos governos... Mas aí nas Copas do Mundo. Nas Copas do Mundo, quer dizer, 40 bilhões. Professor João Correia, nós vamos fazer um intervalo, senão vocês não me deixam. Daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí. Pode falar.